Uma jovem nadadora olímpica desapareceu durante um treino de rotina no oceano, não deixando nenhum rastro. A única explicação lógica era que ela havia se afogado. Mas 4 anos depois, seu pai, que nunca desistiu das buscas incansáveis, encontrou algo deixado na base de uma boia, uma descoberta que mudaria tudo. O oceano frio envolveu Jack Callahan enquanto ele descia às suas profundezas silenciosas. A luz matinal atravessava a água azul esverdeada em raios pálidos, iluminando o fundo rochoso abaixo. Sua lanterna de mergulho varreu metodicamente manchas de algas retorcidas e areia enquanto se movia com precisão experiente. Cada respiração de seu tanque de oxigênio liberava uma corrente de bolhas que subiam à superfície, o único som neste mundo subaquático. Sua mão experiente peneirava sedimentos e conchas quebradas, procurando, sempre procurando. A familiar dor da decepção se instalou em seu peito quando não encontrou nada. Assim como nas centenas de mergulhos anteriores. Acima dele, seu pequeno barco, o Sea Warden, flutuava com a corrente suave. Ele havia ancorado perto da borda de Pelican's Reach, várias milhas da costa de Crescent Bay, a pequena cidade costeira que chamava de lar. Lar, mas não realmente lar. Não desde que Mia desapareceu. 4 anos. 4 anos desde que sua filha de 19 anos desapareceu sem deixar rastro nessas mesmas águas. 4 anos, mergulhando todos os dias, procurando cada centímetro do fundo do mar que conseguia alcançar, esperando por qualquer sinal dela. Mia Callahan havia sido uma estrela em ascensão, recém-qualificada para a equipe olímpica de natação em águas abertas. Ainda não era um nome conhecido. Havia terminado em posições intermediárias em seus eventos, ainda passando despercebida pela grande mídia. Mas estava destinada à grandeza. Todos que a viam nadar sabiam disso. Sua dedicação era incomparável. Ela havia treinado nessas águas por anos, seguindo a mesma rota todas as manhãs, do pier de Crescent Bay até Pelican's Reach, contornando a boia Blue Water e voltando. Uma desafiadora viagem de ida e volta de 4 milhas. Por anos, Jack a acompanhou nesses treinos, seguindo ao lado em seu barco, observando-a com a proteção que apenas um pai podia entender. Mas nos 6 meses antes de ela desaparecer, Mia havia começado a insistir em nadar sozinha. "Pai, preciso fazer isso sozinha", ela lhe disse firmemente. "Espere por mim no cais. Ficarei bem." E ele relutantemente concordou, respeitando sua independência, enquanto se preocupava silenciosamente a cada minuto, até ela retornar segura à praia, exceto naquele dia de 4 anos atrás, quando ela não voltou. Jack lembrou das horas frenéticas que se seguiram, ligando para a autoridade de resgate da praia, organizando grupos de busca, vasculhando a costa de seu barco, enquanto rezava para avistar sua touca de natação brilhante balançando nas ondas. Mas não encontraram nada. Nem Mia, nem seus equipamentos, nem um único rastro. Como dono de uma empresa de mergulho, Jack conhecia essas águas melhor que quase qualquer pessoa. As correntes, os recifes escondidos, os pontos traiçoeiros, onde até nadadores experientes poderiam ter problemas. No entanto, sua expertise não havia rendido nada na busca por sua filha. Após semanas de procura, tanto ele quanto a polícia foram forçados a reconhecer o cenário mais provável. Mia não estava mais viva. O oceano às vezes levava nadadores, mesmo os de elite. Mas Jack não ia parar de procurar. Ele precisava encontrar sua filha, trazê-la para casa, dar-lhe um enterro digno. Ela merecia pelo menos isso, sua única filha, seu orgulho, a garota talentosa com toda a vida pela frente. Hoje, algo havia atraído Jack para mais longe de Pelican's Reach do que o usual. Um instinto inquieto que não conseguia ignorar. Um sussurro de que talvez, apenas talvez, ele havia perdido algo por aqui. Após horas de busca, Jack notou que seu tanque de oxigênio estava ficando baixo. Relutantemente, começou sua subida à superfície, suas articulações protestando após o longo mergulho. Quando sua cabeça emergiu da água, percebeu com preocupação que havia se aventurado muito mais longe do que pretendia. Seu barco era apenas visível na distância.
Jack começou a nadar em direção ao Sea Warden, seu equipamento de mergulho pesando-o. Após várias centenas de metros, seus músculos queimando de fadiga, ele pausou para recuperar o fôlego. Foi então que avistou uma boia nas proximidades. Não a boia Blue Water que Mia usava como ponto de virada, mas uma diferente, mais distante e raramente verificada. Grato pelo descanso, Jack nadou até a boia e se agarrou à sua estrutura metálica enferrujada. Enquanto recuperava o fôlego, por acaso olhou para cima, para a estrutura que se erguia acima da linha da água. Algo estava amarrado ao centro da boia, algum tipo de dispositivo. Curioso, Jack se içou na plataforma da boia, sua mão molhada escorregando no metal corroído. Alcançando o dispositivo, cuidadosamente o desamarrou e examinou o objeto em suas mãos. Era uma câmera GoPro encapsulada em uma caixa à prova d'água. A caixa estava desgastada pelo mar e clima, mas algo sobre ela parecia estranhamente familiar. Alguém deve ter deixado isso aqui, murmurou para si mesmo, virando-a em suas mãos. A caixa era mais volumosa que as câmeras GoPro padrão. Um modelo de alta qualidade, projetado para resistir a profundidades maiores. Jack a reconheceu imediatamente. Era o mesmo modelo que havia comprado para Mia, insistindo na melhor proteção que o dinheiro podia comprar. Que coincidência, pensou. Mas quando virou a caixa, seu coração quase parou. Lá, na parte de trás, estava um adesivo familiar. Um pequeno golfinho azul com as letras MC embaixo. Suas mãos começaram a tremer. Esta não era apenas qualquer câmera. Era a câmera de Mia. Aquela que ele havia dado a ela. Aquela que ela carregava em cada natação. Jack não podia acreditar em seus olhos. Rapidamente abriu a caixa à prova d'água, seus dedos fumegando com as travas. A GoPro dentro estava intacta, embora a bateria estivesse completamente descarregada. Ele passou os dedos sobre o dispositivo, lembrando do dia em que o deu a ela. Leve isso com você. Ele havia insistido, quando ela começou a nadar sozinha. Grave suas sessões, quero ver seu progresso. Ela havia revirado os olhos, mas aceitou com um sorriso. Tudo bem, pai, se isso te faz se sentir melhor. Jack cuidadosamente colocou a câmera em sua bolsa à prova d'água e nadou de volta ao seu barco com energia renovada. Seu companheiro de mergulho, um velho amigo que frequentemente o acompanhava nessas buscas, estava esperando no convés com uma expressão preocupada. Você foi mais longe que o usual hoje, Jack, disse seu amigo. O sol está alto. Devemos voltar. Você está certo, Jack respondeu, subindo a bordo. Suas mãos ainda tremendo, ele tirou a câmera de sua bolsa. Mas olhe o que encontrei. Os olhos de seu amigo se arregalaram em reconhecimento. É isso? Jack assentiu, incapaz de falar devido ao nó em sua garganta. Eles rapidamente se prepararam para retornar a Crescent Bay. Quando se aproximaram do porto, Jack agradeceu ao amigo e se desculpou por ter que sair correndo. Seu amigo apertou seu ombro em compreensão. Após trocar sua roupa de mergulho por roupas secas, Jack subiu em seu carro, a GoPro apertada firmemente em sua mão. 4 anos de busca e finalmente, ele tinha algo. Uma pista, uma conexão com Mia. O que quer que estivesse nesta câmera poderia lhe dizer o que aconteceu com sua filha. E ele estava determinado a descobrir. Jack apertou o volante com força, enquanto pegou seu telefone e discou para o detetive Morgan, o oficial que havia sido designado para o caso de Mia 4 anos atrás. Detetive Morgan falando. Veio a voz grossa, mas familiar. É Jack Callahan, ele disse, sua voz tensa de emoção. Encontrei algo. A câmera GoPro de Mia estava amarrada a uma boia a milhas de distância de sua rota usual. Houve um momento de silêncio na linha. Você encontrou a câmera dela depois de todo esse tempo? Sim, e pode ter filmagens do dia em que ela desapareceu. Preciso trazer isso. Estou em uma reunião que começa em 10 minutos, respondeu o detetive Morgan, soando genuinamente frustrado pelo timing. Não posso me encontrar com você imediatamente. O coração de Jack despencou, mas o detetive continuou. Mas você pode deixar na delegacia. Vou alertar nossa equipe técnica forense para esperá-lo. Eles podem ajudar a acessar o conteúdo e manteremos como evidência. Obrigado, disse Jack, alívio lavando sobre ele. Vou para lá agora.
Devo estar livre em algumas horas, Morgan acrescentou. Podemos conversar então. Jack de repente lembrou de seus planos da tarde. Ah, droga. Desculpe, detetive. Na verdade, pretendo comparecer a um evento de caridade. Um almoço de reunião com alguns ex-mergulhadores profissionais e atletas. Prometi a um amigo que faria um discurso. Posso cancelar e dizer que há uma emergência na delegacia. Sabe de uma coisa? Isso pode não ser necessário, Morgan o assegurou. Apenas deixe a câmera por enquanto. Dependendo da avaliação da equipe técnica, descobriremos depois. Podemos nos encontrar mais tarde. Enquanto Jack encerrou a ligação, olhou para o relógio no painel. Ainda tinha algumas horas antes do evento. 20 minutos depois, Jack chegou à delegacia de Crescent Bay, câmera em mãos. A oficial na recepção o reconheceu imediatamente. Sr. Callahan, ela disse com um aceno. O detetive Morgan ligou antes. Deixe-me levá-lo ao nosso laboratório técnico. Jack foi conduzido a uma pequena sala cheia de computadores e equipamentos especializados. Um homem na casa dos 30 anos olhou para cima de uma estação de trabalho. Você deve ser Jack Callahan, ele disse, estendendo a mão. Sou Ethan Parker, analista técnico forense. O detetive Morgan me brifou sobre sua descoberta. Um oficial uniformizado estava nas proximidades, claramente ali para testemunhar o manuseio da evidência potencial. Encontrei esta câmera amarrada a uma boia a milhas da costa, Jack explicou, colocando cuidadosamente o dispositivo na mesa. Pertencia à minha filha, Mia. Ela desapareceu há 4 anos enquanto treinava para as Olimpíadas. O técnico assentiu solenemente. Vamos ver o que temos. Ethan trabalhou metodicamente, primeiro fotografando a câmera como estava, depois cuidadosamente removendo a bateria e o cartão de memória. A bateria estava visivelmente inchada. O cartão parece intacto, ele disse, inspecionando-o sob uma lupa. Sem corrosão maior. Esse é um bom sinal. Ele inseriu o cartão de memória em um leitor especializado conectado ao seu computador. Faremos uma cópia forense primeiro para preservar os dados originais. Jack ficou tensamente atrás dele, enquanto os arquivos eram transferidos para o computador. Após alguns minutos, Ethan abriu o primeiro arquivo de vídeo. A tela se encheu com o rosto de Mia e os joelhos de Jack quase falharam. Ela estava viva, sorrindo, seu cabelo molhado colado à cabeça, enquanto ajustava a câmera na boia. Testando, testando. Sua voz veio pelos alto-falantes, ligeiramente distorcida pelo vento, mas inconfundivelmente dela. Ponto perfeito para capturar meu treino hoje. A filmagem mostrava ela cuidadosamente prendendo a GoPro à boia, posicionando-a para gravar sua aproximação nadando. Ela parecia feliz, energética, exatamente como Jack se lembrava dela. O próximo clipe mostrava Mia boiando na água ao lado da boia, falando diretamente para a câmera. Dia 42 do treino olímpico, ela disse ligeiramente ofegante. O treinador diz que minha resistência está melhorando, mas minhas viradas ainda precisam de trabalho. Ela suspirou, sua expressão de repente séria. Às vezes me pergunto se sirvo para isso. A pressão é intensa e estou longe do nível dos principais competidores. Se eu chegar aos jogos, vou apenas me envergonhar? A garganta de Jack se apertou. Ele nunca soube que ela tinha essas dúvidas. A filmagem continuou. Mia ainda falando para a câmera quando de repente sua atenção se desviou. Ela olhou para o lado, surpresa. Ah, olá! Ela gritou para alguém fora da câmera. Um jovem nadou para dentro do quadro, embora seu rosto estivesse parcialmente obscurecido por gotas de água na lente. O ângulo da câmera, montada na boia acima deles, mostrava apenas a parte superior de sua cabeça. Seus olhos e cabelo molhado visíveis, mas não seu rosto completo. Oi, disse o jovem, sua voz amigável. Não esperava ver mais ninguém tão longe. Apenas treinando, Mia respondeu. Sou Mia. Martin, disse o jovem. Você está realmente se esforçando, nadando tão longe sozinha. Estou treinando para as Olimpíadas, Mia explicou. Natação em águas abertas. Sério, isso é incrível, Martin soou genuinamente impressionado. Você vai ser famosa?
Mia riu. Dificilmente. Sou nova no nível de elite. Ainda não causei impacto na mídia, ainda voando abaixo do radar. Bem, você parece uma profissional para mim, Martin disse. Quer apostar uma corrida? Só por diversão. Eu costumava competir na faculdade. Claro, Mia concordou sorrindo. Até onde? Martin apontou para um marco distante. Que tal até aquela saliência rochosa e de volta? Aceito, disse Mia, ajustando seus óculos. Os dois nadadores saíram de quadro e, por meia hora, a câmera gravou apenas o movimento suave do oceano. Então, na distância, uma lancha apareceu cruzando o quadro longe da boia. A lente olho de peixe da GoPro distorceu a perspectiva, fazendo-a parecer ainda mais distante. A câmera capturou apenas a metade inferior do barco, incluindo o que parecia ser um logotipo da empresa em seu casco. Jack se inclinou para a frente, estreitando os olhos na imagem. Você pode ampliar esse logotipo? Ethan assentiu, pausando o vídeo e fazendo zoom no barco. Apesar da melhoria, a imagem permaneceu um pouco borrada, mas o logotipo estava claro o suficiente para distinguir uma onda estilizada com algum texto embaixo. Isso parece familiar, Jack murmurou, tirando seu telefone para fotografar a tela. Eles continuaram assistindo, mas Mia nunca retornou à boia. A filmagem mostrava horas de oceano vazio até a bateria finalmente morrer. Você pode voltar ao segmento com o jovem? Jack perguntou, sua voz tensa. Ethan rebobinou a filmagem e eles assistiram à interação novamente, tentando extrair detalhes adicionais sobre Martin. O técnico fez anotações sobre sua idade aproximada, cor do cabelo e as características faciais limitadas visíveis no quadro. Usando uma busca reversa de imagem, Ethan encontrou uma correspondência para o logotipo do barco. É da Ocean Elite Marine, ele disse. Eles são uma empresa local que fornece barcos e equipamentos para esportes aquáticos. Jack de repente se lembrou de ter visto barcos com esse mesmo logotipo na marina mais cedo naquele dia. Vamos mostrar isso ao detetive Morgan e começar a investigar tanto a empresa quanto esse personagem Martin, Ethan o assegurou. Também tentaremos criar um esboço do homem baseado no que podemos ver na filmagem. Jack assentiu, sentindo tanto esperança quanto pavor, se misturando em seu peito. Obrigado, por favor, me mantenham atualizado. Ele olhou para seu relógio e percebeu que precisava sair para o evento. Tenho que ir agora, mas entrarei em contato mais tarde. Enquanto caminhava para fora da delegacia em direção ao seu carro, a mente de Jack fervilhava com possibilidades. Após 4 anos de nada, ele finalmente tinha algo tangível, uma pista, e não ia deixá-la escapar. O centro do clube esportivo estava movimentado quando Jack chegou. Bandeiras olímpicas decoravam as paredes do salão de eventos, e o cheiro de cloro da piscina adjacente permeava o ar. Voluntários em camisetas combinando direcionavam os convidados, e um pequeno palco havia sido montado na frente da sala. Uma organizadora do evento avistou Jack e se apressou. Sr. Callahan, estávamos começando a nos preocupar. O senhor fala em 15 minutos. Desculpe por chegar em cima da hora. Jack se desculpou seguindo-a atrás do palco. Sem problema. Entendemos que o senhor é um homem ocupado, ela disse, gesticulando para ele se sentar. Vamos apenas retocar sua aparência rapidamente antes de subir. A preparação foi mínima, apenas o suficiente para evitar que as luzes do palco o deixassem pálido. Este era um evento comunitário, não uma aparição na televisão. Jack tentou se concentrar no discurso que havia preparado semanas atrás, mas sua mente continuava voltando para a filmagem da GoPro. A voz de Mia, tão clara e vibrante, e o misterioso Martin, que havia aparecido do nada. 5 minutos, meu senhor. Callahan, disse a organizadora entregando-lhe uma garrafa de água. Quando chegou a hora, Jack subiu ao palco, recebido por aplausos educados. A audiência era composta principalmente por ex-atletas, treinadores e apoiadores da comunidade de natação local. Todos ali sabiam sobre o desaparecimento de Mia. Havia sido uma tragédia local, embora nunca se desenvolvesse numa história nacional. A narrativa oficial havia se estabelecido como um trágico acidente de afogamento durante treino solo. Infelizmente, não era incomum.
mesmo entre nadadores experientes em águas abertas. Jack pigarreou e começou seu discurso preparado sobre segurança na água e a importância de apoiar jovens atletas. Ele falou de resistência e determinação, qualidades que sua filha havia incorporado. A audiência ouviu atentamente, acenando e aplaudindo nos momentos apropriados. Após aplausos estrondosos, Jack desceu do palco e se dirigiu a uma mesa onde seus velhos amigos de seus próprios dias de natação esperavam. Eles o cumprimentaram calorosamente, batendo em suas costas e puxando uma cadeira. "Ótimo discurso, Jack", disse Tom, um ex-nadador olímpico que havia treinado com Jack décadas atrás. "Você sempre teve jeito com palavras." "Obrigado", Jack respondeu, aceitando um copo de água. Sua mente ainda rodopiando com as descobertas do dia, ele não pôde deixar de compartilhar. "Escutem, algo incrível aconteceu hoje. Encontrei a câmera GoPro de Mia." Seus amigos o encararam incrédulos. "Após 4 anos?" perguntou Mike, outro ex-atleta. "Onde?" "Amarrada a uma boia a milhas de distância de sua rota usual", Jack explicou. Tinha filmagem do dia em que ela desapareceu. Baixando a voz, ele descreveu o que havia visto na delegacia e mostrou a foto que tirou do logotipo do barco em seu telefone. Tom se inclinou para olhar mais de perto. "Essa é a Ocean Elite Marine. Eles são uma das empresas locais que patrocinam nossos atletas locais no programa olímpico. Não existiam em nossos tempos. Só se tornaram proeminentes nos últimos 7 anos, mais ou menos." "Sério? Você sabe alguma coisa sobre eles?" Jack perguntou. "Não muito, exceto que foram generosos com doações de equipamentos e transporte para atletas aquáticos", Tom respondeu. "Na verdade", ele acrescentou gesticulando pelo salão, "eles têm um estande montado bem ali." Jack se virou para olhar onde Tom estava apontando. De fato, um estande de exibição elegante com o logotipo da Ocean Elite Marine estava contra a parede do fundo, com 2 homens em camisas polo combinando. "Vou falar com eles", Jack disse, levantando-se abruptamente. Seus amigos trocaram olhares preocupados, mas não tentaram impedi-lo. Jack se aproximou do estande com passos medidos, tentando parecer casual, apesar de seu coração acelerado. Os 2 funcionários olharam para cima quando ele se aproximou, um de meia idade com têmporas grisalhas, o outro mais jovem com um sorriso ansioso. "Boa tarde", o homem mais velho o cumprimentou. "Interessado em nossos equipamentos para esportes aquáticos?" "Na verdade, estou curioso sobre sua empresa", Jack disse. "Entendo que vocês patrocinam atletas olímpicos." "Sim, é verdade", o homem mais jovem respondeu entusiasticamente. "É parte de nosso programa de responsabilidade social corporativa. Fornecemos barcos, equipamentos e transporte para atletas promissores que de outra forma não teriam recursos para treinar adequadamente." "Isso é louvável", Jack disse, então cuidadosamente acrescentou. "Vocês conhecem alguém chamado Martin associado à sua empresa?" Os 2 homens trocaram um olhar rápido, seus sorrisos vacilando ligeiramente. "Martin", o mais velho repetiu. "Pode haver vários funcionários com esse nome. Você tem um sobrenome?" Jack balançou a cabeça, então decidiu se arriscar. Ele tirou seu telefone e mostrou a captura de tela do barco com o logotipo deles. "Estou tentando identificar este barco em particular e possivelmente um jovem chamado Martin, que pode ter estado usando-o." A reação foi imediata e inconfundível. Ambos os homens ficaram tensos, seu comportamento amigável substituído por nervosismo óbvio. "Eu não tenho certeza sobre essa embarcação específica", o homem mais jovem gaguejou. "Temos uma frota bem grande, sabe?" O homem mais velho rapidamente acrescentou. "Se você precisa de informações sobre nossos barcos, deve falar com a equipe da Marina. Estamos aqui apenas para fins de marketing." Jack os agradeceu e se afastou, suas suspeitas aumentadas pela reação deles. Enquanto se dirigia de volta à mesa de seus amigos, olhou para trás para o estande e viu que o funcionário mais jovem havia se afastado, caminhando ansiosamente com um telefone pressionado ao ouvido. O homem passou a mão pelo cabelo em um gesto agitado, então fez sinal para seu colega. Em poucos momentos eles começaram a embalar seus materiais de exibição, claramente se preparando para partir.
Jack mudou de direção, contornando a mesa dos amigos e se dirigindo diretamente para a saída. Algo não estava certo, e seus instintos, os mesmos que o mantiveram vivo durante mergulhos perigosos, estavam gritando para ele seguir esses homens. Quando se aproximou da porta, a organizadora do evento o interceptou. Sr. Callahan, para onde está indo? O senhor deveria fazer um discurso de encerramento em 20 minutos. Sinto muito, Jack disse firmemente. Emergência familiar. Tenho que ir. Sem esperar uma resposta, ele atravessou as portas e se apressou para o estacionamento. Chegou just a tempo de ver os dois homens carregando equipamentos numa van com o logotipo da Ocean Elite Marine. Jack correu para seu próprio carro, o coração batendo forte. O que estava fazendo era impulsivo, talvez até tolo, mas não conseguia se livrar do sentimento de que esses homens estavam conectados ao desaparecimento de Mia. Quando a van da empresa saiu do estacionamento, Jack ligou seu motor, determinado a segui-los e descobrir qualquer verdade que estivessem escondendo. Jack manteve uma distância cuidadosa atrás da van da Ocean Elite Marine, enquanto ela serpenteava pelas estradas costeiras de Crescent Bay. A parte racional de sua mente questionava o que estava fazendo, seguindo estranhos baseado numa intuição e sua reação nervosa a um nome. Mas o pai nele, a parte que nunca parou de procurar por Mia, sabia que isso não era coincidência. Por favor, que isso leve a algum lugar, ele sussurrou, apertando o volante com força. Seu telefone tocou, sobressaltando-o. O nome do detetive Morgan piscou na tela. Jack atendeu pelo sistema Bluetooth do carro. Sr. Callahan, revisei a filmagem, Morgan disse sem preâmbulos. Montei uma equipe e estamos indo para a Marina agora investigar a Ocean Elite Marine. Nossa equipe na delegacia já entrou em contato com a empresa mais cedo sobre o caso. Já estou nisso, Jack respondeu, mantendo os olhos na van à frente. Estou seguindo 2 de seus funcionários. Eles estavam no evento de caridade, mas saíram de repente depois que perguntei sobre Martin e mostrei a imagem do barco. Seguindo eles? A voz de Morgan se aguçou. Jack, isso pode ser perigoso. Você tem certeza de que esses homens representam uma ameaça? Não, mas estão agindo suspeitosamente. Eles afirmam ser apenas equipe de marketing, mas pareciam assustados quando mencionei Martin. Para onde estão indo? Jack franziu a testa quando a van virou numa estrada lateral, afastando-se do porto principal. Não, estão indo na direção oposta, pegando a estrada costeira passando pelo promontório. Compartilhe sua localização comigo, Morgan instruiu. E Jack, seja cuidadoso, não se aproxime desses homens. Me ligue imediatamente se algo acontecer. Farei isso, Jack prometeu. Então encerrou a ligação. Ele pretendia compartilhar sua localização conforme solicitado, mas a van de repente acelerou, forçando Jack a acelerar para mantê-los à vista. Em sua pressa para seguir, esqueceu da solicitação de Morgan. A estrada costeira curvava ao redor de um promontório rochoso, oferecendo vistas deslumbrantes do oceano de um lado e penhascos íngremes do outro. Após várias milhas, a van sinalizou e virou numa estrada estreita, não marcada, que Jack nunca havia notado antes. Ele diminuiu a velocidade, esperando até a van desaparecer numa curva antes de seguir. A estrada descia em direção à linha costeira, terminando no que parecia ser uma marina abandonada. Diferente do porto principal em Crescent Bay, esta instalação estava deteriorada, com docas enferrujadas e edifícios desgastados. A van parou perto de uma das estruturas e estacionou. Jack parou seu carro bem antes da entrada da marina, estacionando atrás de um grupo de pinheiros costeiros que fornecia cobertura. Não havia outros veículos à vista, o que tornaria seu próprio carro conspícuo se dirigisse mais perto. Isso não parece uma instalação ativa da Ocean Elite, ele murmurou para si mesmo, desligando o motor. Saindo silenciosamente do carro, Jack se aproximou a pé, mantendo-se escondido atrás da vegetação e equipamentos velhos espalhados pelo perímetro. Ele observou enquanto os 2 homens do evento descarregavam algumas caixas de sua van e as carregavam em direção à doca, onde se encontraram com 3 outros homens. Justo quando Jack se aproximou mais para ouvir sua conversa, uma grande lancha,
mais precisamente descrita como uma embarcação crossover, se aproximou da doca. 3 homens desembarcaram, cumprimentando os outros com expressões tensas. Precisamos nos mover rapidamente, disse um dos recém-chegados, sua voz alta o suficiente para Jack ouvir. Protejam a área. O chefe está esperando no iate e não está feliz. Jack se abaixou atrás de uma pilha de barris de combustível velhos, enquanto 2 homens começaram a patrulhar o perímetro da marina. Encontrando um lugar melhor para se esconder sob uma lona esfarrapada, cobrindo o que parecia ser peças velhas de barco. Ele permaneceu imóvel, enquanto um dos guardas passou a apenas alguns metros de distância. De seu esconderijo, Jack ouviu o som de outro veículo se aproximando. Portas de carro abriram e fecharam, seguidas por vozes masculinas, e seu sangue congelou. O som inconfundível de mulheres chorando baixinho. Entrem no barco, uma voz grossa ordenou. Mantenham as cabeças baixas e fiquem quietas. Por favor, uma voz feminina implorou suavemente. Fizemos tudo o que vocês pediram. Calem a boca e se mexam, veio a resposta áspera. O som de passos na doca de madeira se seguiu. Depois o ronco do motor do barco ligando. Jack desesperadamente queria olhar, ver se Mia poderia estar entre as mulheres, mas não ousou emergir de seu esconderijo enquanto os guardas ainda estavam patrulhando. Enquanto o som do motor do barco desaparecia na distância, Jack ouviu 2 homens conversando nas proximidades. Como isso pôde acontecer? Um disse, sua voz tensa de preocupação. Não faço ideia, o outro respondeu. Elas estavam seguras por 4 anos, e agora a polícia começa a farejar ao redor. Talvez alguém de dentro vazou algo, ou uma dessas garotas falou de alguma forma. O chefe está surtando. Disse que se não limparmos essa bagunça, estaremos nos juntando àqueles caras do ano passado no fundo do canal. Vamos sair daqui. Fizemos nossa parte. Jack permaneceu perfeitamente imóvel enquanto os homens retornaram à van e partiram. Só quando o som do motor deles havia desaparecido completamente, ele cautelosamente emergiu de seu esconderijo. Parado na doca abandonada, ele olhou para o oceano, onde a lancha havia desaparecido. Seus piores temores foram confirmados. Mia não havia se afogado num acidente de treino. Ela havia sido levada. E, pelo que acabara de ouvir, ela poderia ter sido mantida cativa pelos inteiros 4 anos que esteve desaparecida. Com mãos trêmulas, Jack tirou seu telefone e ligou para o detetive Morgan. Jack, onde você está? Morgan exigiu. Você nunca compartilhou sua localização. Estou numa marina abandonada a cerca de 10 milhas ao norte de Crescent Bay, Jack disse urgentemente. Além do promontório norte, numa estrada não marcada. Acabei de testemunhar o que acredito ser uma operação de tráfico humano envolvendo a Ocean Elite Marine. Tráfico humano? Morgan repetiu acentuadamente. Sim. Ouvi eles falando sobre garotas que mantiveram seguras por 4 anos, exatamente o tempo que Mia está desaparecida, e vi uma lancha levando mulheres para algum lugar no mar. A voz de Jack se quebrou. Acho que minha filha pode ser uma delas. Fique onde está, Morgan ordenou. Vamos enviar unidades para sua localização imediatamente. Não, Jack disse com força. Não venham aqui. Não há mais nada para encontrar. Precisamos seguir aquele barco. Estou voltando para a marina principal agora. Me encontrem lá com quaisquer barcos que conseguirem. Conheço essas águas. Posso ajudar a rastreá-los. Houve uma breve pausa antes de Morgan responder. Tudo bem. Coordenaremos com a patrulha portuária e nos encontraremos na marina principal em 20 minutos. Apressem-se, Jack implorou. Acho que estão movendo as garotas porque sabem que estamos no encalço deles. Esta pode ser nossa única chance. Ele encerrou a ligação e correu de volta ao seu carro, sua mente revirando com o que descobriu. Após 4 anos acreditando que Mia havia se afogado, a verdade era muito mais horripilante, mas também oferecia um fio de esperança. Se ela ainda estava sendo mantida cativa, ela poderia ainda estar viva. E se estava viva, Jack ia encontrá-la e trazê-la para casa, não importa o que fosse necessário. Os pneus de Jack derraparam quando ele entrou no estacionamento da marina de Crescent Bay. O detetive Morgan já estava lá com 4 outros oficiais, junto com a patrulha portuária
e membros da guarda costeira. Jack Morgan gritou, acenando para eles se juntar onde haviam se reunido perto da doca de resposta de emergência. 2 barcos da polícia e uma embarcação maior da guarda costeira estavam sendo preparados para a partida imediata. Jack correu, ainda respirando pesadamente de adrenalina. Eles estão levando elas para um iate em algum lugar no mar, ele relatou. Ouvi eles dizerem: o chefe está esperando no iate. Morgan assentiu sombriamente. Temos unidades marítimas de prontidão e um helicóptero a caminho. Um oficial da patrulha portuária se adiantou, tablet na mão. A embarcação foi vista pela última vez, indo sudeste ao longo da costa, aproximadamente 7 milhas mar adentro. Sua velocidade atual sugere que está se dirigindo para a área das ilhas do canal. É para lá que estão indo, Jack disse com certeza. Há dezenas de enseadas isoladas ao redor dessas ilhas, onde um iate poderia ancorar sem chamar atenção. Morgan se virou para Jack. Aprecio sua ajuda em descobrir isso, mas preciso que fique aqui enquanto lidamos com a operação. De jeito nenhum, Jack disse firmemente. Vou com vocês. Jack, isso não é um pedido. Esta é potencialmente uma situação perigosa envolvendo criminosos armados. Conheço essas águas melhor que qualquer um aqui, Jack insistiu, sua voz se elevando. Mergulhei ao redor dessas ilhas por 20 anos. Há cavernas subaquáticas, aproximações ocultas e correntes perigosas. Morgan hesitou, claramente dividido entre seguir o protocolo e reconhecer o valor da expertise de Jack. Além disso, Jack acrescentou mais suavemente, se Mia está naquele iate, preciso estar lá. Ela não me viu em 4 anos. Vai estar aterrorizada, traumatizada. Vai precisar de seu pai. O detetive suspirou profundamente, então assentiu. Tudo bem, você pode vir no barco principal comigo, mas você segue ordens. Se encontrarmos resistência, você fica para trás. Entendido, Jack concordou imediatamente. Eles embarcaram rapidamente, Jack ajudando o capitão a planejar a rota mais eficiente, baseada no último rumo conhecido da lancha. Quando se afastaram da doca, Jack sentiu uma mistura estranha de terror e esperança. Após anos procurando, ele poderia finalmente encontrar Mia. Mas em que condição ela estaria? O que essas pessoas fizeram com ela? O rádio da polícia estalou. Unidade aérea no ar, tempo estimado para a área de busca, 15 minutos. Morgan reconheceu a transmissão, então se virou para Jack. Temos oficiais investigando a Ocean Elite Marine agora. A empresa parece legítima na superfície. Patrocinam atletas, fornecem equipamentos para competições, o usual envolvimento corporativo comunitário, mas estamos investigando mais profundamente sua propriedade e estrutura financeira. Os homens na marina abandonada mencionaram o chefe, Jack lembrou. Alguém importante o suficiente para ter pessoas aterrorizadas de desapontá-lo. Vamos descobrir quem está por trás disso, Morgan prometeu. Agora nossa prioridade é resgatar as mulheres. Os barcos cortaram a água em velocidade máxima, o borrifo do oceano picando o rosto de Jack enquanto corriam contra o tempo. O helicóptero apareceu acima, seus rotores trovejando enquanto varria à frente deles para começar a busca. Após quase 1 hora, o rádio estalou novamente. Unidade Aérea 1. Avistamos uma embarcação crossover se aproximando de um grande iate aproximadamente 12 milhas sudeste de sua posição. Enviando coordenadas agora. O capitão do barco ajustou o curso imediatamente. Quando se aproximaram das coordenadas, reduziram a velocidade para evitar detecção, usando o helicóptero como seus olhos do alto. Unidade Aérea 1 relata que o crossover chegou ao iate, anunciou o operador de rádio. Parecem estar transferindo pessoas a bordo. Jack pegou um par de binóculos da cabine e vasculhou o horizonte. Após um momento, ele os avistou. Um iate branco elegante com a embarcação crossover, agora presa ao lado. Eu os vejo, ele disse, sua voz tensa de tensão cerca de 2 milhas à frente. Através dos binóculos, Jack observou enquanto figuras se moviam no convés do iate.
Mesmo de tal distância, ele pôde distinguir o que parecia ser 3 mulheres em roupas escuras sendo escoltadas para baixo do convés. Seu coração bateu dolorosamente em seu peito. Poderia uma delas ser Mia? Todas as unidades mantenham velocidade de aproximação, Morgan ordenou pelo rádio. Não queremos alertá-los de nossa presença até estarmos mais perto. Os oficiais táticos a bordo começaram a preparar seus equipamentos, verificando armas e equipamentos de comunicação. Um membro da equipe já estava vestido em equipamento de mergulho, pronto para entrar na água se necessário. Unidade aérea relata movimento no iate, anunciou o rádio. Parecem ter nos avistado. O iate agora está se movendo. Velocidade máxima, Morgan comandou. E os motores do barco rugiram enquanto avançavam. Jack manteve seus binóculos treinados no iate. A embarcação crossover está se afastando do iate, ele relatou. 2 homens armados a bordo. Quando fecharam a distância, a embarcação crossover de repente mudou de curso, dirigindo-se diretamente em direção a eles. Eles vão tentar nos interceptar, o capitão alertou. Unidade aérea, conseguem manter visual no iate? Morgan chamou pelo rádio. Afirmativo. O iate está aumentando velocidade dirigindo-se ao sul. Esperem, estamos vendo movimento no convés. As mulheres estão sendo trazidas de volta e parecem estar colocando equipamento de mergulho. Equipamento de mergulho? Jack ecoou, alarme disparando através dele. Eles vão colocá-las na água. Há cavernas subaquáticas por toda essa área. Se conhecem as cavernas, poderiam desaparecer completamente. Morgan retransmitiu essa informação para o helicóptero e os outros barcos. Precisamos nos mover agora. Se colocarem essas mulheres embaixo d'água, podemos perdê-las. A embarcação crossover agora estava claramente visível correndo em direção a eles, com 2 homens visíveis no convés, armas em mãos. Eles nos avistaram, o oficial tático gritou enquanto o iate de repente mudou de curso. Movam, movam! Todos se abriguem! Morgan gritou quando os primeiros tiros ecoaram pela água. Jack se abaixou atrás da parede da cabine, seu coração disparando. O helicóptero mergulhou mais baixo, fornecendo apoio do alto, enquanto o segundo barco da polícia se movia para interceptar o crossover. Através do caos, Jack manteve seus binóculos fixos no iate distante. Eles estão colocando elas na água, ele gritou. As mulheres e alguns homens todos estão saltando por cima da borda com equipamento de mergulho. Cessem fogo, Jack gritou desesperadamente para os oficiais. Se acertarem esses tanques de oxigênio, eles podem explodir. O líder da equipe tática retransmitiu o aviso pelo rádio, e o helicóptero ajustou sua aproximação, disparando tiros de advertência perto, mas não diretamente na embarcação crossover. Não podemos deixá-los escapar, Morgan disse coordenando com a equipe tática. 3 oficiais em equipamento de mergulho estavam se preparando para entrar na água. Eu vou também, Jack declarou, já se movendo em direção ao equipamento de mergulho. Morgan agarrou seu braço. Absolutamente não, Jack. Você fica neste barco. Essas cavernas subaquáticas são como um labirinto, Jack argumentou desesperadamente. Seus mergulhadores não as conhecem como eu. Se Mia descer lá, posso nunca encontrá-la de novo. Antes que Morgan pudesse responder, mais tiros eclodiram da embarcação crossover, forçando todos a se abrigar novamente. O helicóptero disparou tiros de advertência, afastando o crossover de sua posição. Na confusão, quando ninguém estava olhando em sua direção, Jack aproveitou sua oportunidade. Ele agarrou uma máscara de mergulho, nadadeiras e um aparelho respiratório reserva. Não era um conjunto completo, sem tanque de oxigênio, mas teria que servir. Enquanto os oficiais se concentravam no tiroteio com a embarcação crossover, Jack deslizou por cima da lateral do barco da polícia e na água agitada. O frio chocou seu sistema, mas décadas de experiência em mergulho tomaram conta. Ele emergiu uma vez, se orientando e avistando o iate cerca de 500 jardas de distância. Então, tomando uma respiração profunda, mergulhou sob as ondas, nadando com braçadas poderosas em direção à única coisa que importava, encontrar sua filha antes que ela desaparecesse. Por favor, Mia,
Ele pensou desesperadamente enquanto começou a nadar. Aguente firme, estou vindo. Jack nadou com braçadas poderosas, se impulsionando em direção à área onde os sequestradores e seus cativos haviam desaparecido sob as ondas. Ele não podia ficar embaixo d'água por muito tempo sem um tanque, então alternava entre nadar na superfície e mergulhos breves tentando vislumbrar os mergulhadores abaixo. Durante um desses mergulhos, ele os avistou. A equipe de mergulho havia interceptado os sequestradores cerca de 30 pés abaixo da superfície. Uma luta subaquática estava se desenrolando em câmera lenta. Jack podia ver que cada uma das 3 mulheres estava algemada a um dos homens, tornando difícil para os mergulhadores da polícia separá-las. Os mergulhadores criminosos estavam armados com arpões, que usavam para manter a polícia à distância. Um oficial de resgate estava tentando arrancar o arpão de um sequestrador enquanto protegia a mulher algemada a ele. Jack emergiu para respirar, seus pulmões queimando. Ele não podia ajudar na luta subaquática, não sem equipamento adequado e certamente não contra oponentes armados. Mas talvez ainda pudesse fazer algo. Olhando ao redor, percebeu que, na confusão, a atenção de todos estava focada na luta subaquática ou no confronto em andamento entre os barcos da polícia e o crossover. O iate ficou relativamente desatendido, sua tripulação na água ou operando o crossover. Jack tomou uma decisão de última hora. Em vez de mergulhar de volta, nadou em direção ao iate. Aproximando-se pela popa onde seria menos provável de ser visto, usando habilidades apuradas através de décadas de mergulho, ele se içou na plataforma de natação do iate e rolou no convés, pingando e ofegando. Após recuperar o fôlego, Jack se rastejou pelo convés, mantendo-se baixo e procurando por qualquer coisa que pudesse usar para ajudar. Na área de preparação de mergulho do iate, encontrou o que procurava. Uma estante de arpões aparentemente preparados, mas depois abandonados na pressa para evacuar. Jack pegou uma das armas, verificando se estava carregada e pronta para disparar. Seu plano era retornar à água, armado desta vez, e tentar ajudar a libertar Mia. Mas quando se virou para voltar à popa, ouviu o clique inconfundível de um martelo de arma atrás dele. Não se mexe, disse a voz de um jovem, ligeiramente arrastada. Jack se virou lentamente para enfrentar seu captor. Diante dele, estava um jovem na casa dos 20 anos, seu cabelo molhado grudado para trás, olhos injetados de sangue, uma garrafa de licor caro numa mão e uma pistola na outra. Jack o reconheceu imediatamente da filmagem da GoPro. "Martin, você levou minha filha", Jack disse, sua voz baixa e perigosa. "Estou aqui para trazê-la de volta." Martin cambaleou ligeiramente, os efeitos do álcool evidentes em sua postura instável. O pai dela, o cara mergulhador sobre quem ela sempre falava. "Me diga por quê", Jack exigiu, mantendo o arpão apontado para baixo, mas não o largando. "Por que vocês a levaram?" Martin tomou um gole de sua garrafa, limpando a boca com as costas da mão. "Estamos dando a ela um futuro melhor. Ela tem 19 anos, talentosa. Estamos treinando ela para as Olimpíadas." Jack zombou, seu aperto se apertando no arpão. "Sequestrando ela, mantendo ela prisioneira por 4 anos. Não chegue mais perto", Martin alertou, levantando sua arma quando Jack mudou seu peso. "Eu não fiz nada com elas, sabe? Eu queria, mas nem me deixavam chegar perto delas." Seu rosto se contorceu com amargura. "Elas eram para meu pai." O sangue de Jack gelou. "Seu pai?" Martin assentiu, dando outro passo instável em direção a Jack. "É uma coisa triste, na verdade. Eu só podia ajudar meu velho a conseguir o que queria. Ele ama mulheres jovens atléticas. Sempre teve uma queda por elas." Sua voz baixou para um sussurro conspiratório. Ele podia torná-la bem-sucedida, porém, se ela fizesse seu trabalho adequadamente. "Fique onde está", Jack alertou, levantando ligeiramente o arpão. "Se chegar mais perto, vou atirar." Mas Martin parecia além de ouvir, perdido em sua confissão bêbada. Ele continuou avançando, a arma em sua mão tremulando. "Martin." Uma voz cortante cortou a tensão. "Que diabos você está fazendo?" Um homem mais velho apareceu no convés, vestido numa camisa branca impecável. Apesar do caos, ele segurava uma arma apontada diretamente para Jack,
sua postura firme e confiante. A semelhança familiar entre ele e Martin era inconfundível. Os mesmos olhos, a mesma linha da mandíbula, mas o rosto do homem mais velho estava endurecido por anos de crueldade. Eu mesmo vou atirar em você. O homem, claramente o pai de Martin, rosnou para Jack. Meu filho inútil não consegue fazer seu trabalho adequadamente. Ele virou seu olhar frio para Martin. Apenas admitiu, garoto. Você deve ter falado com a polícia sobre o que fizemos. É por isso que estão farejando ao nosso redor agora. Eu não contei à polícia sobre o pai da garota, Martin protestou, sua voz de repente infantil. Não fui eu. Cale a boca. Claro que foi você. Sei que sempre quis uma das minhas garotas. Seu pai cuspiu. Quem mais teria falado? Você sempre foi fraco. Sempre teve segundos pensamentos. Enquanto discutiam, Jack lentamente ajustou seu aperto no arpão, se preparando para disparar. Eu não disse nada, Martin insistiu, seu rosto corado de álcool e emoção. Juro. Não importa agora, o homem disse desdenhosamente, voltando sua atenção total para Jack. Você é o pai mergulhador, não é? Esteve procurando por sua filhinha todo esse tempo. Bem, sua busca termina aqui. O homem levantou sua arma, mirando diretamente na cabeça de Jack. Construí demais para deixar alguém como você destruir tudo. Naquele segundo dividido, 2 tiros ecoaram simultaneamente. Martin disparou sua arma em seu pai, a bala o atingindo na cabeça. Ao mesmo tempo, Jack disparou o arpão, inicialmente mirado no pai. Mas sem a resistência da água, o arpão voou erraticamente, errando o alvo inteiramente e se embutindo no ombro de Martin. A força caótica e imprevisível do tiro o fez cambalear. O homem mais velho desabou no convés, sangue se acumulando embaixo dele. Martin ficou congelado, a arma ainda apertada firmemente em sua mão trêmula, seu corpo rígido de choque. Dor irradiava através de seu ombro, onde o dardo do arpão havia se embutido. Mas ele não se moveu, nem mesmo estremeceu. Seus olhos arregalados e vazios se fixaram no corpo sem vida de seu pai, como se não conseguisse compreender o que havia acabado de acontecer. Sua respiração veio em ofegos rasos, cada um pontuado por uma dor aguda. Após o que pareceu uma eternidade, ele levantou a garrafa aos lábios, o líquido queimando enquanto deslizava por sua garganta. Eu te odeio, Grant, ele murmurou, as palavras mal audíveis, tingidas com uma mistura de tristeza e raiva latente. O choque foi quebrado por uma dor aguda na perna de Jack. Olhando para baixo, percebeu que Grant havia conseguido disparar sua arma também. Sangue embebeu suas calças onde a bala havia atingido sua coxa. Apesar da dor cortante, Jack aproveitou o momento de confusão para mancar até a borda do iate e mergulhar de volta na água. Sangrando e em agonia, nadou em direção aonde a luta subaquática continuava, determinado a alcançar Mia antes que suas forças se esgotassem. A água fria momentaneamente entorpeceu a dor em sua perna, mas cada chute enviava nova agonia através de seu corpo. Sangue se arrastava atrás dele, enquanto nadava em direção à frente do iate, onde havia visto Mia pela última vez. Embaixo d'água, Jack podia ver a luta continuando. Os mergulhadores da polícia haviam engajado os sequestradores restantes, trabalhando para libertar as mulheres ainda algemadas aos seus captores. Através da água agitada e correntes de bolhas, Jack avistou Mia, ainda lutando contra o homem que a segurava. Com o resto de suas forças, Jack nadou em direção a eles. O sequestrador o viu se aproximando e levantou um arpão próprio. Jack não tinha arma agora, nada além de sua determinação de salvar sua filha. Quando o sequestrador mirou, Jack viu um dos mergulhadores da polícia se aproximando por trás. Em coordenação perfeita, o oficial agarrou o braço do sequestrador justo quando ele disparou, fazendo o arpão errar Jack por centímetros. Jack alcançou Mia e o sequestrador em luta. Apesar de seu estado enfraquecido, conseguiu agarrar o regulador de mergulho do homem e arrancá-lo de sua boca, assim como havia feito na caverna. A perda súbita de ar fez o sequestrador entrar em pânico, afrouxando seu aperto em Mia. Juntos, Jack e o mergulhador da polícia dominaram o sequestrador.
O oficial rapidamente cortou as algemas que prendiam Mia ao seu captor, finalmente a libertando após 4 longos anos. A visão de Jack começou a escurecer nas bordas, enquanto a perda de sangue e exaustão cobraram seu preço. A última coisa que viu antes da consciência escapar foi o rosto de Mia, seus olhos arregalados de reconhecimento e descrença, enquanto ela se estendia para ele através da água. Jack despertou ao som rítmico de equipamento médico e o balançar suave de um barco. Piscando contra a luz forte, percebeu que estava deitado numa maca no que parecia ser uma embarcação da guarda costeira. Um paramédico estava aplicando pressão em sua ferida na perna, enquanto o outro monitorava seus sinais vitais. Ele está consciente, o paramédico anunciou. Sr. Callahan, tente não se mover. Perdeu muito sangue. Jack tentou se sentar apesar do aviso. Mia, ele rascou. Onde está minha filha? Pai, estou aqui. Veio uma voz que ele ansiara ouvir por 4 anos. Mia apareceu ao seu lado, ainda em sua roupa de mergulho, mas com um cobertor drapeado sobre seus ombros. Seu rosto estava mais magro do que ele lembrava, seus olhos carregando sombras que não estavam lá antes. Mas ela estava viva. Era real. Mia, ele sussurrou, alcançando sua mão. Você está segura agora. Ela pegou sua mão, lágrimas escorrendo por seu rosto. Você me encontrou. Depois de todo esse tempo, você realmente me encontrou. Jack tentou responder, mas uma onda de dor cortou suas palavras. O paramédico interveio, gentilmente empurrando Mia para trás. Ele precisa de atenção médica imediata. Essa bala precisa sair. Outro paramédico se aproximou, dirigindo-se a Mia e 2 outras mulheres jovens agachadas nas proximidades. Precisamos verificar todas vocês por ferimentos também. Passaram por uma experiência traumática. Uma das mulheres, loira e visivelmente tremendo, falou. Eles se foram. Os homens que nos mantiveram. Um oficial da polícia parado nas proximidades assentiu. Neutralizamos a ameaça. 2 dos sequestradores da embarcação Crossover foram mortos no tiroteio. Prendemos o capitão do iate e 3 outros, incluindo o filho Martin. O alívio nos rostos das mulheres era palpável. A terceira mulher, morena e esquálida, começou a chorar baixinho. O detetive Morgan apareceu, sua expressão uma mistura de satisfação e preocupação, enquanto se aproximou da maca de Jack. Você é um homem teimoso como o diabo, Callahan. Foi a coisa mais corajosa ou mais tola que já vi. Jack conseguiu um sorriso fraco. Vocês pegaram todos eles? Achamos que sim. A operação parece ter sido dirigida por Grant Whitmore, o homem morto no iate. Ele é o dono da Ocean Elite Marine, entre outros negócios. Investigação preliminar sugere que ele vem mirando atletas femininas por anos, usando seu filho para ajudar a identificar e abduzir elas. Ele prometeu torná-las bem-sucedidas, Jack disse sombriamente. Morgan assentiu. Em troca de sua submissão, já encontramos evidências ligando ele a vários patrocínios atléticos ao longo dos anos. O FBI está se envolvendo agora. Isso pode ser muito maior do que inicialmente pensamos. O detetive se virou para Mia. Senhorita Callahan, sei que isso é difícil, mas pode nos contar brevemente o que aconteceu com você? Uma declaração mais detalhada pode esperar até receber atenção médica. Mia olhou para seu pai, extraindo força de sua presença. Começou naquele dia na boia. Ela começou, sua voz mais firme do que Jack esperaria. Estava treinando como sempre quando Martin se aproximou de mim na água. Ele parecia amigável, apenas outro nadador. Corremos até Pelican's Reach e no caminho de volta ele disse que seu barco estava perto e ofereceu-me dar uma carona de volta a Crescent Bay. Ela pausou, engolindo com dificuldade. Estava cansada da natação e pensei que seria bom descansar no barco. Esqueci completamente de minha câmera GoPro na boia. Martin parecia tão normal, tão inofensivo. Jack apertou sua mão, encorajando-a a continuar. Mas eles não me levaram para casa. Dirigiram para a propriedade de Whitmore e me drogaram. Quando acordei, estava trancada num quarto com Anna e Lily. Ela gesticulou para as 2 outras mulheres. Whitmore me disse que podia realizar meus sonhos olímpicos, que tinha conexões e recursos para me transformar numa campeã.
Mas eu tinha que cooperar com ele. Sua voz endureceu. Quando recusei, ele ameaçou machucá-lo, pai. Ele sabia tudo sobre sua empresa de mergulho, nossa casa, suas rotinas. Ele disse, se eu não obedecesse, você sofreria acidentes. Primeiro seu negócio faliria, depois sua casa pegaria fogo e finalmente você teria um acidente fatal de mergulho. Jack sentiu enjoo de raiva, mas manteve sua expressão calma pelo bem de Mia. Então parei de lutar, pelo menos abertamente, Mia continuou. Treinávamos todos os dias no lago em sua propriedade. Estávamos sempre vigiadas, sempre observadas. Ele nos mantinha em forma. Dizia que precisávamos manter nossos físicos atléticos. Ana e Lily estavam lá há mais tempo que eu, e me avisaram para não tentar escapar. 2 garotas haviam tentado antes, e nunca mais voltaram. As outras mulheres acenaram silenciosamente, confirmando o relato de Mia. Hoje foi a primeira vez que estivemos no iate em meses, Mia acrescentou. Eles estavam em pânico, dizendo que alguém havia falado com a polícia. Grant pensava que era seu filho Martin. Havia tensão entre eles há muito tempo. Então Grant ordenou seus homens a nos moverem para outro local. Morgan pareceu sombrio. Vocês estão seguras agora, todas vocês. Precisaremos de declarações completas mais tarde, mas agora vamos conseguir atenção médica para vocês. O capitão da guarda costeira anunciou que estavam se aproximando do porto. Quando se aproximaram da doca, Jack podia ver ambulâncias esperando com suas luzes piscando. Os paramédicos vão levá-lo diretamente ao hospital, Morgan disse a Jack. Vou precisar de sua declaração também uma vez que os médicos o liberarem. Jack assentiu fracamente, a dor em sua perna se intensificando enquanto a adrenalina do resgate desaparecia. O filho, Martin, ele disse a Morgan, me contou tudo no iate, admitiu o que estavam fazendo. Temos ele sob custódia, Morgan o assegurou. Entre seu testemunho e as evidências que estamos coletando, eles não verão a liberdade novamente. Quando o barco atracou, equipes médicas correram a bordo. Jack foi rapidamente transferido para uma maca, enquanto outros paramédicos atenderam Mia e as outras mulheres. Mia se agarrou à mão de Jack quando foram separados para transporte. Pai, deveria ter sido mais corajosa. Deveria ter encontrado uma maneira de escapar. Apesar de sua dor, Jack conseguiu sorrir para sua filha. Você sobreviveu, é isso que importa. E ainda bem que você esqueceu aquela câmera na boia. Lágrimas encheram os olhos de Mia enquanto assentiu, entendendo a coincidência incrível que levou ao seu resgate. Eu te amo, pai. Nunca parei de procurar por você. Nem por um dia. Os paramédicos gentilmente os separaram, explicando que Jack precisava de cirurgia imediata. Mia relutantemente soltou, observando enquanto o carregavam para uma ambulância. Vamos cuidar bem de seu pai, um paramédico a assegurou, e os oficiais a trarão ao hospital após seu exame preliminar. Você o verá em breve. Quando as portas da ambulância se fecharam, Jack teve um último vislumbre de Mia parada na doca, cercada por policiais e pessoal médico. Apesar de tudo que havia suportado, ela estava de pé ereta, seus ombros de nadadora retos e orgulhosos. Na ambulância correndo em direção ao hospital, Jack refletiu sobre os eventos do dia. Naquela manhã, ele estava dando um discurso num evento de caridade, continuando sua rotina de existir sem viver, procurando sem esperança. Agora, contra todas as probabilidades, havia encontrado sua filha e a trouxe para casa. O caminho à frente não seria fácil. Mia e as outras mulheres carregariam as cicatrizes de seu cativeiro por anos. Haveria declarações para dar, julgamentos para suportar e longas jornadas de cura para todas elas. Mas pela primeira vez em 4 anos, Jack se sentia verdadeiramente vivo. Sua filha estava segura, estava livre, e ele nunca mais a perderia de vista. Enquanto a medicação para a dor fazia efeito e a consciência começou a escapar, o último pensamento de Jack foi uma oração de gratidão pela determinação teimosa que o manteve procurando, pela descoberta milagrosa da câmera GoPro e pela segunda chance que ele e Mia haviam recebido. Contra todas as probabilidades, eles haviam encontrado o caminho de volta um para o outro, e quaisquer que fossem os desafios à frente, eles os enfrentariam juntos.